Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a qualidade do ajuste. Eu abordei o tema regressão, correlação e regressão, no vídeo que está aí na descrição. Aliás, há dois vídeos, um com desenvolvimento de cálculos aí mais feitos à mão, né? Com o uso de calculadora, obviamente, e o outro já partindo para o Excel, que é bastante eficiente para determinar os coeficientes de correlação e de regressão. Agora, aqui a ideia é justamente mostrar qual é a lógica do processo de verificação da qualidade do ajuste. Foi ajustada uma reta de regressão, então eu estou pegando aqui um exemplo simples, né, de uma reta de regressão y chapéu é igual a x mais 3, com base nesse conjunto de valores observados x e y, né, quando o x é 0, o y é 4, quando o x é 1, o y é 2, e assim por diante. E a partir dessa regressão, né, desse ajuste que foi realizado, nós vamos verificar alguns conceitos importantes para verificação da qualidade do ajuste, que é o cálculo do coeficiente de determinação, o R². No Excel isso é muito simples de fazer. Você lançando esses valores aqui na planilha, basta você calcular o coeficiente de Pearson, né, que é o R, utilizando a fórmula Pearson. Você simplesmente calcula esse valor aí para o intervalo de dados que você tem, né, aqui é ponto e vírgula, ok? E aí depois o resultado obtido nessa célula você eleva ao quadrado, você tem o R². Então é bem simples o cálculo utilizando o Excel, embora o Excel não tenha o R² de forma direta ali, né, a função, mas você calculando o R, que é o coeficiente de correlação de Pearson, você elevando esse resultado ao quadrado, você tem o coeficiente de determinação, que eu já vou explicar a sua interpretação e como nós chegamos a esse coeficiente se fôssemos calculá-lo passo a passo. Então nós temos aqui o diagrama de dispersão para aquele conjunto que eu acabei de apresentar, né, de valores x e y. Essa já é a reta de regressão, tá? Então essa é a reta y chapéu igual a x mais 3 que nós obtivemos, tá? Não mostrei o processo de obtenção, mas basta você ver aí no vídeo sobre correlação utilizando Excel, que é bem tranquilo de se obter também esses coeficientes, né? O coeficiente angular 1, o coeficiente ou o intercepto 3, o coeficiente linear. Bom, então nós vamos só lembrando aqui que numa análise de diagrama de dispersão, quanto mais os pontos estiverem afastados da reta, né, dessa equação, que é dada por essa equação, pior é a qualidade do ajuste. Quanto mais próximos eles estiverem da reta, melhor. Tanto é que se você tiver pontos perfeitamente alinhados, é uma correlação perfeita, é um ajuste perfeito também nesse caso. Ok? E aqui nós temos a tabela, né, com os valores originais x e y e aqui os valores preditos. O que são valores preditos? Rapidamente lembrar aqui, são valores que você obtém pela fórmula, lembrar pela equação, né, de regressão, que y é igual a x mais 3. Então vamos pegar um exemplo aqui, olha, quando x é 0, nós vimos que o y é 4. Ok, mas se eu jogar 0 no x aqui, eu vou ter o y predito igual a 0 mais 3. Portanto, o y chapéu, o valor predito, é 3. Tá aqui, é esse valor. Né? Se nós voltarmos aqui no gráfico, tá? Vamos lá, olha aqui. Lembre-se aí, para x igual a 0, olha o ponto, né, o valor observado é 4, mas qual é o valor obtido com a reta de regressão? É 3. Então esse é o y chapéu para x igual a 0 e esse é o y, o 4 é o y quando x é 0. Bom, e aí você faz o mesmo aqui para todos, né, os valores da tabela. Eu fiz isso e obtive aqui os valores preditos, né, cada um dos valores do y chapéu para cada x que nós temos no conjunto. E a partir
exatamente dos valores preditos e os valores observados de y, eu calculo o resíduo, né, ou o desvio, que seria exatamente a diferença, ou que é a diferença entre o valor observado, entre cada valor observado e o valor predito. Tá? Então a diferença entre 4 e 3 é 1. Tá? Entre 2 e 4, bom, aí dá menos 2, porque a fórmula diz que é o y, o valor do y, menos o valor do y predito. Então, ora você percebe que dá positivo, ora dá negativo. Tá? Então, esse afastamento que nós temos da reta ou dos valores preditos em relação aos pontos, ou dos pontos em relação à reta, é isso que vai determinar, que está associado à qualidade do ajuste. Quanto mais próximos esses valores dessa coluna forem de zero, melhor é o ajuste. O problema, né, que ocorre aqui, como em outras situações na estatística, quando a gente trabalha com essa diferença, ora ela é positiva, ora ela é negativa. Por exemplo, se você tiver um valor observado acima da reta, essa diferença aqui vai ser positiva. Se o ponto, ou o valor observado, né, estiver abaixo da reta, essa diferença vai resultar num valor negativo aqui nessa tabela. Por isso que a gente eleva esses resíduos ao quadrado. Vamos lá, então. Só mostrando aqui no gráfico, né, antes de elevar ao quadrado, olha aí o que acontece. Né? A diferença de 4 menos 3 é igual a 1, positivo. A diferença aqui 7 menos 5 é igual a 2, o erro vai ser 2. Mas se eu pegar a diferença, né, 2 menos 4, quer dizer, o valor observado menos o valor predito, vai dar menos 2. Isso a gente observa aqui nesse gráfico, ok? Bom, mas eu estava falando exatamente da gente elevar ao quadrado essa diferença. Aqui a gente observa, a gente vai trabalhar com o quadrado do resíduo, e quadrado, que é pegar o y menos y chapéu, essa diferença, e elevar ao quadrado. Então aqui onde era 1, né, eleva ao quadrado, continua 1. Aqui era 2 essa diferença, né? A diferença 7 menos 5, eleva ao quadrado dá 4. E olha o que acontece com aquela diferença 2 menos 4, que era menos 2, eu vou elevar ao quadrado, vai dar 4. Tá? Então, elevamos ao quadrado justamente para que todas essas diferenças, né, resultem em algo positivo, e não oscilar entre positivo e negativo, que no cômputo, né, na soma, daria sempre 0. Tá? A gente sabe que aqui há um aumento, né, quando essa diferença é maior que 1, tá? Mas não tem problema, a gente vai estar preocupado exatamente com o quanto, né, que eu tenho de distanciamento de cada valor observado até o valor predito. Né? Como eu disse, quanto mais próximos os pontos aqui forem da reta, melhor é o ajuste. Para justamente trabalhar com essa ideia dos resíduos, né, a gente tem que considerar uma situação aqui, uma hipótese. Olha, se não houver correlação, né, se o valor, a variação ocorrida no y não dependesse da variação ocorrida no x, como é que eu iria determinar ou estimar o valor de y? Simplesmente calculando a sua média, né? Eu chamaria o y chapéu de y barra, a média dos valores y. Somar todos os valores e dividir pelo total de valores. No caso do nosso conjunto de dados, essa média de y é 5,5. Tá? Simplesmente uma média aritmética simples. Agora, considerando a correlação entre x e y, aqui a variação do y, de certa forma, está associada à variação que ocorre em x, né, eu vou ter alguns desvios aqui, a gente chama de desvio explicado, né, a diferença entre o valor predito y e o valor e a média. Né, olha, se não houvesse correlação, esse valor predito seria igual à média. Agora, à medida que eu imagino justamente que o y está variando porque o x está variando, os valores preditos de y eles tendem a se afastar exatamente aí da média. Então, y chapéu menos y barra menos a média é o que eu chamo de desvio explicado pela variação
do x, explicado exatamente pela outra variável. Agora, o desvio não explicado, que eu não consigo explicar aqui, é a diferença entre o valor observado y e o valor predito. Tá? Esse daí é um valor, um desvio que ocorre por fatores externos, por exemplo, que não a variação ocorrida em y exatamente pela variação que ocorre em x, ok? E o desvio total é exatamente a diferença entre o y e o y barra e a média. É a soma dos dois desvios aqui, do desvio explicado mais o desvio não explicado. Vamos, para entender melhor, considerar um exemplo aqui para a nossa reta de regressão, y chapéu igual a x mais 3. Vamos considerar quando x é igual a 4. Né? Quando x é igual a 4, o valor predito y vai ser 4 mais 3, está aqui, substituir o x por 4, eu tenho o valor predito 7. Esse valor está lá naquela tabela que eu apresentei. Tá? Então, o valor predito menos a média, tá? 7 menos 5,5, essa média nós calculamos no slide anterior, é 5,5. Tá? Então, o desvio explicado para esse valor de x, né, para essa observação, é 1,5. O desvio não explicado é o y, valor observado para y, tá? Aquele valor quando x é igual a 4, o y é igual a 8, tá? É o que está na tabela original. Né? O y predito é o que nós calculamos aqui, é o 7, então 8 menos 7 é igual a 1. Esse é o desvio não explicado. O desvio total é exatamente a soma desses dois, é 2,5. Ou o valor observado 8 menos a média, 2,5. Ok? Bom, por que a gente está estudando esses desvios? Né? Desvio explicado pelo modelo, né? Desvio explicado por esse modelo, e o desvio não explicado. E aqui temos o desvio total. Porque justamente pela comparação desses desvios é que nós vamos trabalhar, obter o coeficiente de determinação. Uma observação aqui, para x igual a 4, né, os desvios que nós trabalhamos aqui são ambos positivos, tá? Desvio explicado e desvio não explicado. Consequentemente, o desvio total também. Agora, lembre-se que esses desvios podem ser negativos, né? Então, a gente trabalha com seus quadrados. Vemos aqui no gráfico a representação do que nós calculamos. Né? Olha aqui, é a média, né, 5,5. Esse é o y barra. Caso não houvesse aí correlação, né, nós estimaríamos o y através da média. Tá? Então eu tenho como desvio explicado essa distância, né, da média até o valor predito, né, o valor aí obtido pela reta, e o valor não explicado é exatamente o da reta até o valor observado y. Perfeito? Mas como eu disse, se o ponto está abaixo, aí nós temos desvios negativos. E aqui finalmente chegamos ao cálculo do r quadrado. Né? Então nós vamos trabalhar com somatórios dos desvios quadrados ou dos quadrados dos desvios. O que eu chamo aqui de variação total é justamente o somatório, né, do y menos o y barra, de cada y menos a média ao quadrado. A variação explicada, y chapéu menos y barra, valor predito obtido aqui pela equação, né, menos a média. Vamos lembrar que a média aqui já foi informada, é 5,5, média dos y, isso não varia para esse conjunto. Tá? A variação não explicada, cada y menos o y chapéu ao quadrado. O coeficiente de determinação, o r quadrado, é exatamente a razão entre essa variação explicada, somatório do y menos o y barra ao quadrado, pela variação total, o y menos o y barra ao quadrado, somatório de tudo isso. Agora, para calcular isso, nós temos aqui na tabela, né, os valores originais aqui, x e y, tá? Os valores preditos obtidos aqui com a equação de regressão, cada y chapéu é o x mais 3, né? Então 0 mais 3 dá 3, 1 mais 3 dá 4 e assim por diante. E aí vamos calcular exatamente aqui, olha, nessa coluna de variação total, a diferença y, valor observado, e média 5,5. Então 4 menos 5,5 vai dar menos 1,5.
Tá? Só que aqui nós temos 2,25, por quê? Porque essa diferença nós vamos elevar ao quadrado, menos 1,5 ao quadrado é 2,25 positivo. Ok? Agora, a variação explicada, você vai pegar o valor predito y, 3 menos a média 5,5, 3 menos 5,5 dá menos 2,5, que você também vai elevar ao quadrado e vai chegar aqui aos 6,25, o valor que nós temos aqui. Você deve fazer isso para todas as linhas, né? Vai obter aqui todos esses valores da tabela e depois somar. Então, a variação total 31,5, a variação explicada 17,5, aí basta fazer a divisão de 17,5 por 31,5, que vai dar aproximadamente aqui 0,5556. Isso significa que o nosso R quadrado, eu vou colocar aqui na forma percentual, 55,56%. Como nós podemos interpretá-lo? Bom, a interpretação aqui, né, é a seguinte: eu posso dizer que 55,56% da variação ocorrida na variável y deve-se à variação ocorrida na variável x. É assim que nós interpretamos o resultado referente ao coeficiente de determinação. Ok? É isso aí e até o próximo vídeo.